Fala aí galera, aqui é o professor Thomas Lins e você sabe qual que é a melhor maneira de passar em concurso público e processo seletivo? Se não, continua nesse vídeo e vem comigo. E aí galera, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos continuar falando sobre o sistema cardiovascular e dessa vez falando sobre os vasos sanguíneos. Tendo em vista que são estruturas que formam uma rede de tubos fechados, capazes de transportar sangue do coração para os tecidos do corpo e novamente ao coração. Sendo que compõem a grande rede de vasos sanguíneos são quem? As artérias, as veias, as arteríolas, as vênulas e os capilares. Quando a gente fala sobre os vasos sanguíneos, a gente entra pelas veias, né? Que são vasos sanguíneos responsáveis pelo retorno do sangue ao coração, com paredes finas e flexíveis. As veias possuem válvulas em sua túnica interna que possibilitam o fluxo sanguíneo em uma única direção, evitando assim o seu refluxo. Já as vênulas são veias microscópicas responsáveis pela coleta de sangue dos capilares para drenar para as veias. E os capilares são vasos microscópicos que ficam entre as arteríolas e as vênulas, onde ocorre a troca entre o sangue e as células do tecido. Já as artérias, vasos sanguíneos calibrosos de paredes espessas, responsáveis pelo transporte de sangue do coração aos demais tecidos do organismo, as artérias ramificam-se até as de menor tamanho e as arteríolas menos calibrosas. As arteríolas, as artérias de pequeno calibre que distribuem o sangue aos capilares. E aí galera, tá gostando desse vídeo? Então já peço para você curtir e compartilhar esse vídeo. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para as próximas notificações. Conto com vocês! Então bora lá pessoal. Para a gente estar falando da pequena e da grande circulação, vamos trazer algumas definições conforme essa figura. A gente pode falar o seguinte: o lado direito do coração, ou a bomba direita do coração, é composta pelo átrio direito e ventrículo direito. Recebe o sangue desoxigenado proveniente de todas as partes do corpo, bombeando-o para os pulmões. Já o lado esquerdo, ou bomba esquerda, composta pelo átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, recebe o sangue oxigenado proveniente dos pulmões e bombeia para todo o corpo. Então a gente pode falar que existe duas divisões aí: circulação pulmonar e circulação sistêmica. Agora a gente começa a falar sobre circulação pulmonar, que é composta por estruturas que levam o sangue para os pulmões e após a troca gasosa, que a gente chama de hematose, de volta ao coração. E são elas as estruturas: ventrículo direito, artéria pulmonar, veia pulmonares e átrio esquerdo. O ventrículo direito envia o sangue aos pulmões até os capilares pulmonares. Desses para as veias pulmonares, que fazem o sangue oxigenado até o átrio esquerdo do coração. Essa figura, pessoal, a gente consegue observar a função de cada estrutura perfeitamente. Então observem bem essas figuras e vamos gravar essa ideia. E dessa forma, a circulação sistêmica também, pessoal, é responsável pela distribuição do sangue oxigenado e os nutrientes para todas as partes do corpo e de volta ao coração. Suas estruturas são o átrio e ventrículo esquerdo, a aorta e todos os seus ramos, todos os capilares e veias, exceto os pulmonares. Mas aí a gente começa a pensar: o átrio esquerdo ele recebe o sangue oxigenado e envia-o para o ventrículo esquerdo, que através da aorta impulsiona o sangue aos tecidos corporais pela artéria,
arteriolas e capilares, e desses retornam ao coração com o sangue desoxigenado pelas veias sistêmicas, as veias sistêmicas que levam o sangue venoso até as veias cavas inferiores e superiores, fazendo com que esse sangue retorne ao coração desoxigenado. Falando aí sobre a veia cava inferior e superior, pessoal, vamos gravar essa ideia. A veia cava inferior traz o sangue proveniente das estruturas do corpo localizadas abaixo do nível do coração. E a veia cava superior das que se encontram acima do coração. Mas não podemos esquecer que, além de nutrir todo o organismo, o coração ele possui uma própria irrigação. Como assim, professor? O coração ele tem seu próprio sistema de irrigação e drenagem, composta por veias e artérias. As artérias coronárias direita e esquerda, que se originam dos ramos ascendentes da aorta e distribuem-se pelas paredes dos átrios e ventrículos, provém sangue ao miocárdio. Então, as coronárias, pessoal, mais para frente a gente vai falar sobre IAM, condução elétrica, elas são responsáveis por irrigar o coração. E pensando assim, pessoal, a gente não pode esquecer de amplificar essa informação. Então, presta atenção. O sangue proveniente dos capilares entra nas veias cardíacas, das quais as duas principais são as veias interventriculares, anterior e posterior. Essas duas convergem-se e formam o seio coronário, que levam o sangue até o átrio direito. Pessoal, então gostou dessa videoaula? Então presta atenção nesse resuminho básico aí de pequena e grande circulação. E não perca a próxima aula. Conto com vocês. Na pequena circulação, o sangue é transportado do coração para os pulmões e dos pulmões para o coração. No coração, o sangue que deixa o órgão é chamado de sangue venoso, que sai do ventrículo direito e é levado aos pulmões pela artéria pulmonar. As ramificações na artéria fazem com que o sangue seja bombeado para os pulmões direito e esquerdo. Nos pulmões, o sangue presente nos capilares dos alvéolos pulmonares libera gás carbônico e absorve o oxigênio. Por isso, o sangue levado dos pulmões ao coração é o sangue arterial, rico em oxigênio. O percurso do sangue é feito pelas veias pulmonares, que se conectam ao átrio esquerdo do coração. Na grande circulação, também chamada de circulação sistêmica, o sangue sai do coração para as demais células do corpo e vice-versa, fazendo o seguinte caminho. O sangue arterial, rico em oxigênio e que veio dos pulmões, é bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo, passa para a artéria aorta, que é responsável por transportar esse sangue para os diversos tecidos do corpo. Quando esse sangue oxigenado chega aos tecidos, os vasos capilares permitem a troca de gases entre o sangue e as células. Ocorre então a absorção do gás oxigênio e liberação do gás carbônico, tornando o sangue venoso. Por fim, o sangue venoso faz o caminho de volta ao coração e chega ao átrio direito pelas veias cavas superiores e inferiores, completando então o sistema circulatório. A maior parte das veias do corpo, por exemplo, jugular, safena, cerebral, transporta o sangue venoso, ou seja, o sangue rico em gás carbônico. As veias pulmonares transportam sangue arterial, que é oxigenado, dos pulmões para o coração. Pessoal, então você gostou dessa videoaula? Então não perca a terceira aula desse ciclo aí do sistema cardiovascular. Conto com a participação de todos. E outra, você vai passar no concurso público e processo seletivo. Então não perca as táticas de enfermagem. E vem comigo.